Então, de qualquer jeito, e também pelo histórico do Jean Willis, ele tem representatividade nas comunidades LGBTs, nas comunidades afrodescendentes e entre todos os grupos minoritários. Logo, a saída do Jean Willis, no meu entendimento, foi uma perda para todos esses grupos. Eu sei que tem pessoas desses grupos sociais vulneráveis, sejam LGBTs, mulheres, negros, enfim. Tem pessoas que não gostam do Jean Willis, LGBTs que não gostam do Jean Willis e acham que não se sentem bem representados pelo Jean Willis. Cada pessoa tem o seu direito de pensar do jeito que quiser. É claro que eu não concordo com essa visão, eu não vou concordar com isso. Eu respeito o direito de pensamento que cada um tem, inclusive quem não gosta do Jean Willis, inclusive quem é LGBT e não gosta dele, inclusive quem é negro e não gosta do Jean Willis, ou quem é mulher e não gosta também do Jean Willis. Respeito isso, mas não é o entendimento que eu tenho. E eu tô aqui para falar do meu entendimento. Em redes sociais, principalmente no WhatsApp, eu participo de muitos grupos LGBTs, eu vejo o que a comunidade LGBT está debatendo. Tem uma parcela da comunidade LGBT que também sentiu que perdeu muito com a saída do Jean Willis. Tem uma outra parte da comunidade LGBT que achou que o Jean Willis foi covarde, ou que acha que o Jean Willis não representa bem a comunidade LGBT, que inclusive o Jean Willis, e as pessoas usam essas palavras, tá? Que não são boas palavras, mas usam assim. Elas dizem que o Jean Willis denigriu a comunidade LGBT, que ele deprecia ou ele denigre a comunidade LGBT porque, por exemplo, ele deu um cuspe no Jair Bolsonaro. Eu tô repassando para vocês comentários que eu li ou ouvi em redes sociais, tá? Como eu disse para vocês, eu acompanho o Jean Willis há muito tempo. Então eu vejo o que ele aguenta lá na Câmara de Deputados, né? Ele era o único gay assumido como deputado federal. Ele não era respeitado pelos pares dele, pelos outros deputados que são homens, héteros, brancos, elitizados. Então o Jean Willis sempre reclamou dessa falta de respeito desses outros políticos, desses outros deputados que demonstram homofobia com ele. Sendo bem sincero para vocês, né, o Jean Willis ele tinha que enfrentar uma bancada evangélica, uma bancada armamentista e uma bancada de ruralistas, que é a tal da bancada BBB, né? Bala, Boi e Bíblia. E assim, eu assisti a alguns debates, né, na Câmara de Deputados. E assim, sendo bem sincero, eu não aguentaria 1/10 do que o Jean Willis aguentou. Tá? Eu ainda, mesmo o Jean Willis, algumas vezes ele tem reações explosivas, né? E eu quero que vocês entendam bem aqui, tá, gente? Não se trata de eu querer concordar ou discordar do Jean Willis ter tentado cuspir no Bolsonaro, tá? Aqui na minha casa, tô eu aqui tranquilo, na paz, né? Então, fica muito confortável para mim, de repente, chegar aqui num vídeo e falar, eu acho que o Jean Willis não tinha que ter tentado cuspir o Bolsonaro. Isso foi anticivilizado, foi selvagem, foi agressivo demais. Fica muito fácil eu falar isso aqui no conforto da minha casa. Mas ele que está vivendo lá uma situação constante de opressão e de pressão diária, todo dia, entre aqueles políticos que em grande parte são homofóbicos, sim, e são opressores, sim, né? E ainda mais naquele contexto que era o contexto de um processo de impeachment altamente duvidoso e altamente tenso, eu consigo pelo menos entender a reação do Jean Willis. Não estou dizendo aqui que eu concordo que ele tenha que ter cuspido no Bolsonaro, mas eu também não vou condená-lo. Eu consigo entender o que ele passou ali, tá? E inclusive me colocando no lugar do Jean Willis, como eu disse para vocês, eu não aguentaria 1/10 do que ele aguentou ao longo de todo o mandato dele, mesmo naquele dia famigerado do julgamento do processo de impeachment da Dilma. Anticivilizado realmente é
um político eleito ser ameaçado, ter a sua vida ameaçada e se ver obrigado a sair do país por causa disso, né? Abrir mão do seu mandato e sair do país por causa disso. Um agravante é que não só o Jean Willis foi ameaçado. Pelo que eu olhei nas notícias, a família dele também foi ameaçada. O Jean Willis, pelo que parece, ele tem sido ameaçado há um certo tempo. E ele buscou segurança, ele buscou ter uma segurança particular para cuidar dele, né? Fez pedidos lá para o próprio Congresso para ele ter uma segurança ao lado dele. E eu acho que se as ameaças se dirigissem exclusivamente a ele, talvez ele ainda mantivesse uma resistência. Porém, as ameaças envolviam a família dele. Então, eu entendi com isso que, inclusive, ficaria difícil para ele garantir a segurança da família dele. E o fato dele ser um LGBT também agrava a situação, tá? Também agrava a situação. Agora, jogando aqui um olhar mais sociológico para a questão, a gente sabe que o Brasil é o país que mais mata LGBTs, tem estatística para isso, tá? O Brasil é o país que mais mata LGBTs, principalmente travestis e transexuais, homens e mulheres transexuais. E a causa transexual também sempre foi uma causa muito bem defendida pelo Jean Willis. Então a saída dele também é uma perda para as pessoas trans, travestis e transexuais. E falando desse assunto, eu já sei que nos comentários aqui dos vídeos vai ter gente falando que essa linha de pensamento que eu estou defendendo aqui e que o Jean Willis defendia na Câmara de Deputados é uma linha de pensamento que divide a sociedade, né? Por que dividir a sociedade entre brancos e negros, entre heterossexuais e homossexuais, entre pessoas cisgêneros e transgêneros, travestis e transexuais? Por que ficar dividindo a população, tá? Esse tipo de argumento é bem próprio da direita reacionária. E é típico de quem não tem também entendimento sociológico nenhum das questões que envolvem a nossa sociedade, dos conflitos que envolvem a nossa sociedade. Muita gente talvez não saiba disso, tá? Mas os crimes que são feitos contra LGBTs têm características muito específicas, tá, gente? Assim, existe um argumento que diz que nós devemos ser contra todo tipo de violência, contra todo tipo de crime violento, tá? Então isso é o que a direita diz, não deveria ter divisão, né? Crime contra mulher, negro, contra gays, enfim, qualquer tipo de crime, de morte, de violência deve ser combatido. Porém, para quem tem um pouco de conhecimento sociológico, a gente sabe que há necessidade de notificação dos tipos específicos de violências e de crimes, seja contra mulheres, seja contra negros, seja contra LGBTs, né? E esses crimes precisam ser notificados, tipificados, caracterizados, porque eles têm características muito específicas, existem demandas específicas no combate de cada tipo de crime. E no Brasil, tá? O Brasil é o país que mais mata LGBTs e a qualidade do crime contra LGBTs no Brasil é a mais violenta. Por eu ser LGBT e estar em muitos grupos LGBTs, acompanhar notícias que envolvem LGBTs, diariamente eu fico sabendo de morte de travestis, morte de gays, morte de lésbicas, e são crimes normalmente muito violentos, muito agressivos, né? Tem crimes que envolvem degolamento, enforcamento, incêndio do corpo todo da pessoa, a pessoa é queimada, envolve a combustão do corpo todo da pessoa, né? E algumas mortes são feitas por pessoas da família matam os seus filhos ou seus parentes LGBTs. Então, esse tipo de ocorrência, ela tem um peso muito forte dentro da cultura LGBT, tá? Esse tipo de crime, esse tipo de ocorrência tem um peso muito forte em cima dos LGBTs. Do mesmo jeito como o crime contra mulheres, o feminicídio, tem um peso muito intenso contra as mulheres, né? As mulheres, muitas mulheres, eu já ouvi muito relato de mulheres que têm medos ligados a isso. E o mesmo vale para
os crimes, os homicídios cometidos contra negros, principalmente negros periféricos, que inclusive são a maioria. Então, assim, o que eu quero passar para vocês é que nós ouvimos muito relatos dos medos que envolvem esse tipo de crime, esse tipo de violência. Então, para alguém na posição do Jean Willis receber uma ameaça, tá? Ele recebeu essas ameaças por ele ser um deputado federal, por defender as pautas que ele estava defendendo, também por um posicionamento assertivo e combativo que ele tem, isso é inegável. Mas também, tá? Essas ameaças também são motivadas pela questão dele ser um LGBT, um gay. E não dá para negar isso. Então, diante de todo esse conjunto de coisas que eu falei para vocês, diante de todo esse conjunto de fatos que eu falei para vocês, eu solidarizo muito com o Jean Willis e lamento pela saída dele. Ele é um político que eu sempre admirei, nunca fiquei sabendo do Jean Willis estar envolvido em escândalos de corrupção. Um político íntegro, inteligente, premiado fora do país. Então, para mim, realmente foi um lamento. Ameaçar o Jean Willis e a família dele foi uma atitude antidemocrática, é uma atitude que na verdade ataca a democracia e ataca a nossa noção de civilização, de civilidade. E, pelo que me parece, muitas pessoas não perceberam ainda a gravidade disso, tá?